do Senhor, minhas irmãs. É muito bom estarmos juntas para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando hoje a lição número 9, Jesus, o Holocausto Perfeito. É uma bênção, né? Estamos estudando aí o livro de Levítico. Nós encontramos nesse livro vários tipos de holocaustos, de sacrifícios, de leis que visavam a santificação do povo, a purificação do povo e a aproximação do povo de Deus até a presença do Senhor. E a gente vai ver tipificado nesses holocaustos o próprio sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que foi o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro imaculado, sem pecado, que morreu por mim e por você. Então, que nosso estudo de hoje seja um estudo muito gratificante, agradável e que a gente venha crescer no conhecimento da Palavra de Deus e nos aproximarmos mais de Jesus. Amém? Vamos orar e assim iniciar a nossa aula desta manhã. Deus de amor e graça, Deus bendito, muito obrigada, Senhor, por mais um domingo em que paramos, Senhor, para ouvir a Tua Palavra, para aprender de Ti, Senhor, para crescermos, Senhor, no entendimento dos Seus ensinamentos, Pai. Que essa palavra de hoje, esse estudo de hoje, nos faça, Senhor, crescer na Tua presença, Pai. Espírito Santo nos instrui, nos ensina, fica conosco, fala no coração de cada aluno nessa manhã. Fala também no coração de cada professor, Pai. Seja conosco, direciona, enche-nos, Senhor, de alegria por estudarmos a Tua Palavra e aprendermos de Ti. Abra nossa mente e o nosso coração. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Levítico, capítulo 1, versículos 1 a 9. Você pode acompanhar pela sua revista ou também pela sua Bíblia, ou fazer a leitura aqui, se for possível você ler aqui no nosso slide, ok? Diz assim a palavra do Senhor. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, ofereceis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação o oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele e para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Agora vamos todos juntas falar o nosso texto áureo. Se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Hoje nós vamos falar sobre o holocausto, que é o sacrifício mais antigo já registrado nas Escrituras. Era uma oferta feita a Deus. Muitos faziam oferendas também a divindades, como hoje a gente também vê pessoas fazendo oferendas a determinadas divindades. Mas o holocausto dos hebreus, praticado pelo povo de Deus, era uma oferta feita, um sacrifício feito a Deus para perdão dos seus pecados. Só que eles mesmos sabiam que essa oferta ela não redimia o pecador,
porque daqui a pouco ele pecava de novo e aí ele tinha que estar ali ofertando um novo sacrifício, prestando um novo holocausto ao Senhor. A gente vê, na verdade, que esse sacrifício do Antigo Testamento, dessa época, ele já revelava um sacrifício perfeito, o Cordeiro Santo, que seria entregue na cruz do Calvário, este sim, com o poder de perdoar os pecados do homem. Ok? A palavra holocausto, ela vem de um vocábulo hebraico, olá, que significa ascender ou ir para cima. É mais ou menos como a fumaça que subia e chegava ao Senhor com cheiro de incenso suave. Lá em Levítico 9 você pode ver essa referência. Esse era, como eu disse, o sacrifício mais importante do Antigo Testamento. Paulo, quando fala aos Filipenses, no capítulo 4, 18, ele diz para eles que a obra que eles faziam, a atitude deles com a obra missionária, era como se fosse um holocausto de aroma suave, um sacrifício de aroma suave a Deus. Quando fazemos sacrifícios agradáveis ao Senhor, Ele recebe como uma oferta, não é? Com cheiro suave às suas narinas. E o holocausto ele tinha dois objetivos: tornar o homem propício para Deus e aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor. Não era só ofertado para culpa de pecado, tá? Era ofertado também como de ações de graças quando uma oferta, quando uma bênção era alcançada pela pessoa. Para ser validado, esse ritual tinha que ser feito com fé, tá? Com fé. E naquela época os profetas já sabiam que esses sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram transitórios, passageiros, que haveria uma aliança superior, havia um holocausto perfeito, um sacrifício melhor que haveria de vir. Davi mesmo reconheceu isso, a gente vai ver no Salmo 46 e depois o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 8. No tópico 2, a gente vai falar sobre o holocausto na história de Israel. Eu já falei que o holocausto era sempre presente na história de Israel lá no Antigo Testamento. Tanto no período dos patriarcas, como no período de Moisés, também no período nacional. No período patriarcal, antes de Moisés, a gente vai ver Noé e Abraão oferecendo sacrifícios a Deus. Gênesis 8, 20 e 22, 13, a gente vai ver que foi feita uma oferta, um holocausto oferecido ao Senhor. A gente vai ver na história de Abel, né? Abel oferecendo também sacrifício juntamente com Caim, seu irmão. Na época de Moisés, a gente vai ver Deus instruindo Moisés a fazer uma sistematização do culto, para que não tivesse impurezas nem práticas pagãs no meio do culto a Deus. E em relação ao holocausto, que já era uma tradição no meio do povo hebreu, ele passaria a ser oferecido agora segundo os critérios e as normas, bem detalhadamente, bem definidos. Por exemplo, tinha que ser um altar apropriado para as ofertas queimadas. Havia especificações para cada tipo de cerimônia, como a gente viu nos 6 primeiros capítulos de Levítico. Tudo seria executado de acordo com as ordens dadas por Deus, para eles não seguirem os rituais que outras comunidades, outras nações pagãs seguiam. Durante o período da nação de Israel, os hebreus continuaram fazendo oferendas ao Senhor. Até na época de Jesus a gente vê, né? José e Maria levando lá os pombinhos para a apresentação de Jesus como um sacrifício, oferta agradável pelo nascimento de Jesus. Josué também celebrou uma importante vitória sobre os cananeus, deu ofertas pacíficas a Deus. Gideão também adorou com oferendas. Samuel também ofereceu sacrifício a Deus. A reforma de Ezequias também, do rei Ezequias, também foi feita com holocaustos. Quando os judeus voltaram do exílio, eles adoraram a Deus pela restauração do culto, também ofereceram ofertas queimadas. E quando eles se aproximavam a Deus com ofertas, eles mostravam, através desse ritual, a sua disposição de entregar não só a vítima, né? aquele animalzinho ou aquela farinha, seja lá o que for, mas também a si mesmo a Deus.
Assim somos nós. Quando nós ofertamos algo ao Senhor, nós devemos, aquela oferta ali simboliza a nossa própria vida sendo entregue ao Senhor. Esse é o sentido por trás da oferta. Vamos falar agora sobre Jesus Cristo, que é o holocausto perfeito. Para que Jesus fosse o holocausto, o sacrifício perfeito, era preciso de 3 coisas: a sua encarnação, o seu sofrimento e depois disso a morte e a ressurreição. Porque os sacrifícios, né, os animaizinhos cordeiros, os bichinhos, eles nasciam, tinham vida, eles sofriam, padeciam ali até morrer, mas eles não ressuscitavam, né? E Jesus, como sacrifício perfeito, ele nasceu, foi humano, se fez carne, sofreu, morreu, mas ressuscitou. É a ressurreição que faz de Jesus Cristo o holocausto perfeito. Quando a gente leu aí nesse texto do Salmo 46, a gente vai ver Davi falando, era o próprio Jesus falando através do Salmo de Davi, não é? Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abriste. Está falando dele mesmo. Ele está reconhecendo aí que os holocaustos eram ineficazes para redimir o pecador. Somente quando ele se apresenta como oferta e ofertante, ele mesmo entregou a oferta. Ele foi o que ofertou a sua própria vida e a oferta era ele mesmo, a sua vida. Aí sim ele conseguiu resgatar a humanidade através desse sacrifício perfeito. Ele foi provado em todas as coisas, ele sofreu, não foi provado em pecado, não experimentou o pecado, mas ele foi submetido a todos os tipos de sofrimentos, de angústias, de dores. Ele sabia o que ele ia padecer. Muitas vezes a palavra de Deus vai dizer em Hebreus 5:7 que ele se apresentou diante de Deus com clamores, com lágrimas. Foi provado, mas venceu todas as coisas. Jesus ele reúne nele mesmo o cumprimento de todas as ofertas. No Apocalipse, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo é glorificado como o cordeiro que foi morto em nosso lugar, como você pode ver em Apocalipse 5:6, versículo que está aí para a gente analisar. A morte e a ressurreição de Jesus, que culminam com o auge do seu sofrimento, não é? É o que transforma aí a perfeição do seu sacrifício. Ele foi morto, sepultado, mas ao 3º dia ele ressurge dos mortos, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com a sua ressurreição, ele faz com que o sacrifício seja perfeito, tanto como ofertante, como oferta. Ele é o holocausto dos holocaustos. É assim que essa lição ela nos faça refletir sobre a morte de Jesus Cristo, o sacrifício dele por mim e por você. Por conta desse sacrifício perfeito, nós devemos buscar viver uma vida de santidade, de pureza diante do Senhor, sem ignorarmos o sacrifício de Jesus Cristo, para que não recaia sobre nós o juízo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude na nossa caminhada para honrarmos o perfeito sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vamos agora agradecer ao Senhor em oração. Deus bendito, Deus de amor, nessa manhã tão especial, te louvamos, Senhor, pela tua presença, Senhor, marcante em nossas vidas, através do seu Espírito Santo, Pai. Te louvamos, Senhor, por Jesus Cristo, o Cordeiro bendito, sacrifício vivo e agradável, pelo qual nós fomos salvos e chegamos à tua presença, Deus. Muito obrigada, Senhor amado, por esse tão grande holocausto, sacrifício perfeito derramado na cruz do Calvário por nós. Deus, continua nos abençoando, alegrando o nosso coração, avivando o nosso ser, a nossa alma. Ouve o nosso clamor, Pai. Cada, Senhor, petição que é colocada diante de Ti, Deus querido. Oh, Senhor Jesus, intercede por nós, Jesus querido. Seja, Senhor Jesus querido, nosso mediador. Nos ajuda na nossa caminhada. Te entregamos, Senhor Deus querido, os pedidos de oração, os enfermos, o irmão da pastora Gersina, Deus. Pai Celestial, te entregamos, Senhor Jesus, a irmã da irmã Rosa, Deus querido, irmã Rosilene, toma nas tuas mãos, Senhor.
Pai, te entregamos nas tuas mãos o Johnny, filho da Luciana, Deus querido. Toma nas tuas mãos o teu filho, Pai. Nossas irmãs que sofrem com hipertensão, Senhor, diabetes, Senhor Jesus querido. As que estão no grupo de risco por qualquer outro motivo, Deus. Pai, cuida das nossas necessidades, que estão sofrendo, Senhor, pela perda dos seus entes queridos, Pai. Seja com cada uma das tuas filhas nessa manhã. Alegra o nosso coração. Age nos lares, Senhor. Onde há perturbação, que haja paz, Senhor Jesus querido. Onde há perdição, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação e transformação pelo seu poder, Pai. Seja conosco, Senhor. Deus, cada filha tua, Senhor Jesus querido. Pai, estende as tuas mãos santas e poderosas, Senhor, para agir, para abençoar, para guardar, Senhor Jesus querido, porque os dias são maus, Senhor, mas tu prometeste que estaria conosco. Nós cremos num Deus que tudo pode, Senhor. Tu pode, Senhor. Tu pode, Senhor. E com certeza, Pai, tu tem preparado algo grande, Senhor, e melhor para os seus filhos. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada uma das minhas alunas, pela minha vida, e te agradeço por essa aula tão especial, Pai. Em nome de Jesus eu te oro, Pai. Perdoa os meus pecados e recebe a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar juntas nosso lema? Eu amo a escola dominical. Muito obrigada, Jesus.